Muitas famílias procuram o serviço de saúde pública para realizar o sonho de ter filhos. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, há mais de 20 anos, o Hospital Materno de Brasília realiza fertilizações in vitro e armazena embriões. Pois é, mas o estoque de embriões está perto de atingir a capacidade máxima e agora o hospital está atrás das famílias para saber o que fazer com o material. É nestes botijões que está a esperança de muitos casais de um dia terem filhos. Nesta sala do Hospital Materno-Infantil de Brasília, 500 embriões ficam armazenados a 196 graus negativos. Nos 2 botijões tem material coletado em vários períodos. Um deles está há quase 20 anos congelado. Só que a capacidade para receber embriões aqui no hospital está se esgotando. Por isso, o setor de reprodução assistida decidiu paralisar a coleta de novos embriões até a definição do que fazer com os que já estão aqui. O hospital já entrou em contato com os casais que têm embriões armazenados há pelo menos 3 anos. O prazo está definido numa resolução de 2017 do Conselho Federal de Medicina. Esse é o tempo máximo estipulado para o material genético ficar armazenado. Pelo menos 50 casais já foram procurados, mas alguns ainda não se manifestaram. Quando isso acontece, há 3 destinos possíveis para o material: a transferência, o descarte ou a doação. Em torno de 250 embriões são embriões abandonados. Nós já estamos pedindo para, lamentavelmente, fazer o descarte, que nós não podemos ficar com um embrião de 15, 20 anos aí. Entendeu? A família já está formada. O descarte de embriões, a gestão compartilhada, além de outras questões éticas, fazem parte da resolução do Conselho Federal de Medicina. No entanto, não há uma legislação específica que trate do tema no país. Situação diferente de outros países como a Espanha. A Espanha se transformou no maior centro de reprodução do mundo porque as leis são mais maleáveis. Não é em torno de usar o ser humano para pesquisa, mas de permitir a ele fazer o que ele acha que pode e o que deve dentro da ética, da moral e da legalidade. Quem traz mais detalhes para a gente sobre este assunto que vimos na reportagem é a presidente da Comissão de Bioética e Biodireito da OAB-DF, Thaís Maia. Thaís, boa tarde, muito obrigada pela participação. Boa tarde. Bom, eu queria que você explicasse se existe alguma obrigação moral ou legal em relação ao embrião humano criado em laboratório, mas que não foi implantado no útero ainda. Bom, obrigação moral é um pouco complicado da gente adentrar, porque a moralidade ela é muito particular, né? Ela varia de acordo com o tempo, espaço, família, etc., criação, e também a obrigação legal. Nesse caso, a gente não tem uma lei. Sempre que a gente fala de alguma norma legal, a gente está falando de uma lei. Então, o que nós temos hoje é uma obrigação regulamentar, né? Então, tem a resolução de 2017, é uma resolução do Conselho Federal de Medicina, e essa resolução, ela fala que é obrigatório que esses embriões, que venham a ser considerados excedentes, eles sejam criopreservados por 3 anos no mínimo. Tanto a resolução como a Lei de Biossegurança. A Lei de Biossegurança de 2005, ela não é específica de reprodução. Só que, como ela fala de algumas questões de biossegurança, OGMs, vários outros assuntos, ela fala apenas num ponto específico da obrigatoriedade de 3 anos, que é, eu acho que o mais próximo de uma obrigação legal que se tem, né? Não temos uma lei específica de reprodução, tem a Lei de Biossegurança. E como não existe uma lei específica para tratar disso, isso abre brecha para casais entrarem na justiça? Com certeza, abre brecha, na verdade, para um punhado de situações eticamente, moralmente questionáveis, né? Porque como essa resolução do Conselho Federal de Medicina, ela é voltada para os profissionais da área, que são da medicina, ela não atinge os particulares, né? Então, é uma área assim, cinzenta mesmo, meio nebulosa e bem complexa. Ou seja, isso vale para quem trabalha. Para quem trabalha e também para quem deixa os embriões em hospitais públicos? Sim, com certeza. É o caso aqui de Brasília, né, que está a capacidade máxima quase. Não tem uma diferenciação entre serviço público ou serviço privado de reprodução assistida. Ambos as searas aí têm que cumprir essa regulamentação. Agora, como é que funciona aqui nesse caso que vimos na reportagem? O casal procura, 3 anos depois, e aquele material foi descartado. Isso deve acontecer. Isso na verdade, esse é o ponto mais complicado nessa situação.
O que é o ideal é que quando um casal, um paciente de reprodução independente, por exemplo, quando ele busca o serviço de fertilização in vitro, que o prestador desse serviço, seja um serviço público ou serviço privado, que ele tenha um termo de consentimento complexo e abrangente. São termos realmente grandes, né, se comparado com outros termos de outros procedimentos, mas que tenha justamente essa previsão, que previamente esses pacientes, eles já coloquem o que eles queiram que seja feito, porque, por exemplo, também tem a possibilidade de você doar um embrião que sobrou, existe um banco de embriões para serem adotados, é uma possibilidade. Então, que você determine ali, sendo informado da obrigatoriedade de guarda desses 3 anos, e aí depois, se você autoriza o descarte, se você não autoriza, se você quer que seja doado, enfim, são as possibilidades ali da regulamentação. A gente viu na reportagem que 50 casais já foram contactados, e aí tem essas 3 opções, transferência, descarte e doação. O problema é não conseguir encontrar todos esses casais, né? E realmente, como eu falei, é uma área cinzenta, meio nebulosa, porque existem casos de pessoas que fizeram um tratamento, ficaram com esses embriões ali criopreservados e por alguma situação perderam a capacidade de reprodução, perderam a capacidade de terem mais filhos. E às vezes um câncer, por exemplo, tem esse tipo de consequência. Então essas pessoas, elas retornam ao serviço, às vezes 7 anos depois, 10 anos depois, acreditando que tem um material. E aí pode vir um conflito que pode parar na justiça. Doutora Thaís, rapidamente para a gente finalizar, o Brasil está atrasado no que se refere a esse armazenamento de embriões? Nós vimos na reportagem que parece que estamos, né? Na realidade, o que eu acho que nós estamos atrasados é em relação à precariedade normativa, né? A norma administrativa, o Conselho Federal de Medicina, essa resolução de 2017, ela é ótima, ela tem possibilidades incríveis, inclusive para casais homoafetivos, ela é realmente muito boa. Só que não temos uma lei específica que trate desse assunto, nem que seja para preencher esses aspectos, né? Por exemplo, o que vem a ser um embrião abandonado? A gente não tem esse conceito. A partir de quanto tempo você pode considerar um embrião abandonado? E a gente sabe que é um tema, na realidade, muito polêmico, acaba entrando em outros aspectos moralmente controversos, né? E não sei se é interesse do Congresso Nacional hoje legislar sobre isso. Ok, doutora Thaís Maia, mais uma vez, muito obrigada pela presença. Boa tarde. Boa tarde, obrigada. Obrigado pela presença.